Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje estamos fazendo a nossa campanha do Salmo 23, o nosso sétimo dia, e houve ali um problema com as lives que eu estava fazendo, estava picoteando todos os áudios, incompreensível, não dava para entender nada, não dá para entender nada os 5 vídeos que eu fiz, somente um que ficou bom. E eu não tinha me apercebido, porque nem sempre dá para me ouvir a palavra novamente. E então fui alertada por um pastor que assiste as minhas lives, que estava durante a live tudo bem, mas na gravação já não dava para entender nada. Então, por essa feita, estou fazendo aqui em vídeos, porém a gente fica limitado com o tempo, né? Não pode passar os 15 minutinhos, senão depois não consigo colocar em linha no Instagram, né? Então a gente vai usar aqui o canal do YouTube e o Instagram também para postar como vídeo, amém? Para terminar essa campanha. Não sei o porquê está acontecendo isso, mas de vez em quando eu começo uma campanha, né, o inimigo tenta nos parar de alguma forma. E para entender que Deus está trabalhando, vamos fazer dessa forma agora, amém? Que Deus possa abençoar o seu dia de uma forma especial e que hoje seja um dia pleno na tua vida, um sábado maravilhoso na sua vida, na sua casa, na sua família. E nós vamos ler o Salmo 23, que vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Em pastagens verdejantes me faz descansar. Guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Restaura minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor Jeová para todo o sempre. Então, ontem a gente pôde estar falando sobre as veredas da justiça do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 4, um pedaço, né, uma parte, a primeira parte ali do versículo 4 que diz: Ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra da morte, quando temos a esperança em Deus, quando confiamos naquele que nos criou, quando entendemos que Ele está conosco, nós não tememos mal algum. Quando entendemos que Ele está no controle, nós não tememos mal algum. Quando falamos no vale da sombra e da morte, falamos sobre o vale a qual a gente entende que há após a nossa morte, um vale que nós temos que atravessar até chegar na grande luz que é Cristo. Este vale que fala, né, alguns salmos que falam onde Cristo desceu até o mais profundo do vale e os grilhões, os inimigos, os demônios queriam impedir a passagem dele. Mas de repente eles dizem: quem é este que está chegando? Quem é este que está vindo de grandes lutas, de grandes batalhas? Ei, Candarabás, esse é o Rei da Glória. Esse é o Rei da Glória que está chegando, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu os aguilhões. E nessa manhã eu quero profetizar na sua vida que não importa a dor que você está passando, não importa o que você está vivendo, você vai passar por este vale, lugar de conserto. O vale é um lugar a qual você desce, o vale é um lugar a qual você tem que descer no mais profundo. Muitas vezes o vale é um lugar de humilhação, muitas vezes o vale é um lugar de depressão, muitas vezes o vale é um lugar a qual você tem que achar um conserto, a qual você tem que achar uma melhora na sua vida. Mas não importa o que você tenha que descer nessa manhã, não importa o vale que você tenha que atravessar, saiba que
você vai passar, ainda que eu atravessasse o vale da sombra e da morte, ainda que eu atravessasse qualquer situação que pode causar medo, que pode causar temor, ainda assim eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Nós sabemos que no fim do vale há um Deus que cuida. Nós sabemos que no fim do vale há um Deus que protege. Nós sabemos que no fim do vale há um Deus que sustenta. Nós sabemos que no fim do vale Ele está à nossa espera. E a luz, ela é tremenda. A luz, ela é grandiosa, porque a palavra do Senhor vai dizer: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, nessa manhã, que você possa entender a maneira simplória de Deus falar ao nosso coração. Quando Jesus atravessa o vale, quando Jesus atravessa o vale da sombra e da morte, ele passa por dificuldades. Alguns salmos relatam sobre isso. Eu agora de cabeça não lembro, mas eu já li sobre essa situação. E Jesus, ele é tentado impedir de passar, mas ele vence. Perdão, eu estou bastante resfriada. Ele vence. E quando ele vence, ele vai chegando no lugar da luz. E essa parte é linda. Quando nós vencemos os vales tenebrosos da nossa vida. Quando nós vencemos os vales tenebrosos da nossa vida, nós podemos, como que ouvir anjos falando: ele venceu. Ela venceu essa dor. Ele venceu esse sofrimento. Ele venceu essa luta, essa doença. Ele venceu esse câncer. Ele venceu esse AVC. Ele venceu a depressão, ele venceu as síndromes, ele venceu todas as dores. Ele venceu a perda. Aleluia. Ele venceu o que mais machucava. Ele venceu as derrotas financeiras. Ela venceu as lutas com os pais, com os filhos. Ele venceu a fome. Ele venceu a guerra. E muitas vezes as guerras não são materiais, físicas, as guerras são espirituais. E nessa manhã o Senhor está dizendo: você venceu as guerras, você está aí. Você venceu as lutas, você está aí. Porque quem está contigo é o Rei da Glória. Quem está contigo é o varão poderoso. Quem está contigo é o Deus poderoso. Quem está contigo é aquele que não perde batalhas. E ainda que você tenha que atravessar por esses dias, pelos vales sombrios, pelos vales a quais você não vê a luz, o Senhor te toma na mão, de Candaravassúria, e te faz atravessar o vale. Te faz atravessar para encontrar a claridade. Te faz atravessar para encontrar a luz. Te faz atravessar para chegar no plano perfeito. Para chegar no projeto perfeito. Para chegar naquilo que Ele quer que você faça. Aleluia! Eu sinto a graça do Senhor nessa manhã através dessa palavra. Eu sinto Deus falando comigo. Decansou Mandarassúria. E eu sei que Deus falará ao teu coração nessa manhã. Ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra, ainda que eu atravessasse pelo vale da morte, o vale da morte nós podemos entender que é tudo aonde termina, mas de uma outra maneira é tudo onde começa, porque muitas vezes é necessário nós morrermos para situações, para vivermos em outras. E quão difícil é largar muitas vezes situações para recomeçar outras. E é nesse vale
de sombra e morte, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos faz atravessar, aleluia, que o Senhor nos faz chegar aonde Ele quer que nós chegamos. É nesse vale de sombra e morte que Ele quer que eu e você passamos, que nós precisamos passar para chegar do outro lado. E quando eu falo nessa manhã, eu não falo de morte física, eu falo de morte de coisas, de morte de situações, de morte de desejos, de morte de coisas que afligem o nosso ser. Quando eu falo de morte, eu falo de matar aquilo que nos segrega, matar aquilo que nos impede de passar para o outro lado, aquilo que nos impede de chegar e de os anjos dizer: quem é este que está chegando? Quem é esta que está chegando? Quem são estes que atravessaram os vales da vida, da sombra e da morte? Atravessar o vale da morte não fala de fim, fala de começo. Fala de um novo começo. Fala de algo novo que o Senhor tem. Mas para isso é preciso, muitas vezes, enterrar coisas que estão nos matando, coisas que estão nos machucando, coisas que estão nos parando. É necessário matar dores que afligem, lembranças, afetos, pessoas. Deixar passar, enterrar o passado, para que você possa atravessar o vale, chegar do outro lado. E eu espero que nesta manhã você possa ter sentido um pouco do que Deus quer falar ao meu e ao teu coração, através dessa breve palavra. Atravessar o vale da sombra e da morte é um começo, jamais um fim. É um começo para uma nova perspectiva. É um começo para um novo tempo. É um começo para o melhor que Deus tem para você. Porque sem atravessar o vale da sombra e da morte, não viveremos o propósito. Não viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Não viveremos aquilo que o Senhor projetou para nós. Porque é necessário sermos revestidos. É necessário criarmos uma carapaça. É necessário criarmos blindagens espirituais. Para isso, na maioria das vezes, é preciso atravessar o vale. É preciso atravessar um vale que muitas vezes há escuridão. Muitas vezes há sombras que perseguem. Muitas vezes há derrotas que afligem a alma. Mas lá do outro lado, há somente a luz da glória. Do outro lado, é o Rei da Glória que chega. Do outro lado é o Rei da Glória que chega vitorioso. Mas tem marcas daquilo que ele passou no vale. Que Deus abençoe seu dia. Que essa manhã seja próspera. Em nome de Jesus.